Está claro para você o que são fluidos? No nosso grupo de estudo do livro A Gênese, no último sábado, na Fraternidade Espírita, a gente começou a pegar alguns exemplos para a gente poder identificar elementos do nosso cotidiano pelos quais a gente compreenda direitinho o significado de fluidos. Alguém se lembrou do fluido para freio de carro. Aí outra pessoa falou da água, e aí um outro colega lembrou do ar que nós respiramos, que são exemplos de fluidos. Ao final, a gente tomou como exemplo a fumaça, que, embora ela seja uma mistura de gases e de partículas resultantes da combustão, mas ela é visível, dá para nós uma perfeita visão do comportamento dos fluidos. De um ponto de vista científico, fluidos são substâncias líquidas ou gasosas cujas moléculas deslizam, ou seja, elas são de certo modo fluidas, elas se deslocam sob o mais leve impulso. Então a sua conformação é maleável e elas não se constituem em estruturas fixas, rígidas, como por exemplo as substâncias sólidas. Os fluidos são uma das mais antigas áreas de estudo na área da física. Isso remonta lá a Arquimedes no século III a.C. Só para você ter uma ideia, os aquedutos de Roma já foram projetados levando em conta toda uma tecnologia a respeito de fluidos para garantir o perfeito escoamento da água. Essa área de estudos recebeu muita atenção a partir da Revolução Científica, que se deu no século XVI, em virtude das inúmeras aplicações tecnológicas que começaram a ser desenvolvidas a partir dessa teoria dos fluidos. Talvez por isso esse termo tenha sido adotado por muitos pesquisadores de outras áreas que imaginavam explicações para os assuntos do seu interesse a partir da teoria dos fluidos. Um exemplo disso é a expressão fluido elétrico, fluido magnético, fluido elétrico animal, que eram termos muito comuns no século XVIII e até no século XIX, na época que Kardec escreveu seus livros. Mesmer, que viveu um pouco antes de Kardec, foi um dos principais influenciadores no sentido de aplicar esse termo fluido às questões que se relacionavam àquilo que ele chamou de magnetismo animal, especialmente pela semelhança que aqueles fenômenos apresentavam em relação aos fenômenos do magnetismo que eram observados na natureza. No caso da magnetita. Por volta do final do século XIX, o meio científico foi compreendendo melhor, e com o surgimento da teoria de campo, esse termo perdeu totalmente o sentido quando aplicado a esse tipo de fenômeno. Hoje, no lugar do antigo magnetismo animal, se fala em hipnose, em telepatia, telecinese, psicocinese, e já foi assim suficientemente demonstrado que não há propriamente fluidos envolvidos nesse tipo de experiência. Talvez até a gente possa falar num tipo diferente de energia, uma forma possível de energia ainda não comprovada, tá? Tipo, por exemplo, energia mental, que é um termo que André Luiz usa. Então, ao ler o capítulo 14, é bom que a gente esteja atento à questão desses termos, o termo fluido, como é usado por Kardec, tá? Porque ele está se referindo a situações específicas que esse termo se aplicava naquela época, como é o caso mesmo da eletricidade, do magnetismo, tá? Mas que hoje não se aplica mais. É bom também a gente estar atento para o fato de que Kardec usa termos que eram da época, tá? Como, por exemplo, fluido cósmico universal, como matéria elementar primitiva, ou então como fluidos imponderáveis, corrente fluídica, para os quais a gente tem termos equivalentes na física atual que são mais adequados. Então, nesse capítulo, Kardec vai completar a fundamentação teórica de que ele necessita para explicar em seguida a questão dos milagres, pretensos milagres que teriam sido praticados por Jesus. Esse é um capítulo muito importante para a gente compreender, portanto, o capítulo que vem em seguida. Portanto, esse é um capítulo em que Kardec demonstra toda a robustez da teoria espírita que ele está compondo, tá? Muito embora seja uma teoria mais ancorada nas informações obtidas pela via mediúnica do que propriamente pela observação direta dos fenômenos, que nem sempre são suscetíveis de serem observados assim, vamos dizer, observados diretamente, né? Aliás, é por isso que a ciência atual ainda não aceita as teorias espíritas. Para a nossa ciência, a mediunidade não pode ser considerada como uma fonte válida de informações, porque são informações que não têm como ser submetidas a teste. Mas nem por isso nós espíritas precisamos desconsiderar essas teorias, tá? Porque elas são teorias que a gente pode considerar como teorias de conteúdo doutrinário, não propriamente científicas. E a partir daí a gente pode tirar todas as deduções, sobretudo as deduções ético-morais, que é o que Kardec tinha interesse e que são propostas da doutrina espírita. Os fluidos a que Kardec se refere, portanto, são fluidos que a gente pode dizer assim, de natureza espiritual, tá? Porque são fluidos que só são perceptíveis, Kardec vai definir isso, na realidade do espírito, ou seja, na dimensão dos espíritos. No item 4 ele diz o seguinte: os elementos fluídicos do mundo espiritual escapam aos nossos instrumentos de análise
e a percepção dos nossos sentidos, feitos para perceberem a matéria tangível e não a matéria etérea. Sob essa lógica, então, Kardec imagina, e está lá no item 5, que esses fluidos espirituais seriam a matéria básica com que os espíritos lidam, e que esses fluidos fazem parte de uma certa atmosfera espiritual da Terra. Da mesma forma que acontece com os fluidos materiais, ele imagina que os fluidos espirituais também seriam mais materializados quanto mais próximos da superfície terrestre e mais etéreos quanto mais distantes. Com isso, Kardec está criando a base teórica que ele precisa para o próximo capítulo, quando ele vai falar da formação das propriedades do perispírito, que ele entende como sendo o corpo fluídico, né? O corpo fluídico dos espíritos. Do mesmo modo como nós temos um corpo físico, material, nós temos também um corpo espiritual, constituído de matéria sutil, que seria essa matéria espiritual. Se você estiver lendo pela tradução da CELD, você não vai encontrar esse subtítulo, tá? Porque a CELD preferiu fazer a tradução a partir da 4ª edição, que foi publicada antes da morte de Allan Kardec. Ela tem a vantagem de trazer notas da editora que explicam os conteúdos abordados por Kardec à luz da ciência atual. Então isso é muito bom, facilita muito a leitura. Mas como você pode ver logo no início do capítulo, só há 2 subtítulos. Aí, nesse sentido, a tradução da FEB oferece a vantagem de ter sido feita a partir da 5ª edição. E aí você veja como que a subdivisão ficou bem mais clara, bem mais detalhada. Isso torna a leitura bem mais fácil, muito mais didática, tá? Por isso que eu prefiro usar as duas. Eu uso as notas da CELD, notas explicativas da CELD, e prefiro ler o texto da FEB, que é já baseado na 5ª edição. E o assunto do perispírito também, que começa no item 7, rendeu para nós uma excelente discussão, que não cabe aqui num vídeo de 20 minutos. Se o assunto interessa a você, eu recomendo a você a leitura dos capítulos 20 e 21 do meu livro Contextualizando Kardec. Está aqui a capinha dele para você procurar. Contextualizando Kardec, do século XIX ao século XXI. Nos capítulos 20 e 21, eu faço um estudo bem mais aprofundado, buscando não só a teoria de Kardec, como a dos outros pesquisadores e até mesmo as informações mediúnicas, dos textos mediúnicos que surgiram posteriormente a Kardec. Facilita muito a compreensão. Até porque são muitas as questões que geram dúvida. Eu vou citar apenas um exemplo para você. O que é o perispírito logo após a fecundação? Como a gente viu lá no Livro dos Espíritos, Kardec entendeu, do diálogo dele com os espíritos, que o espírito se une ao corpo logo no instante da concepção, não é isso? Por isso que alguns pesquisadores mais recentes chegaram a sugerir que a gente chame o perispírito de modelo organizador biológico, que seria uma espécie de duplo espiritual do corpo físico, responsável por modelar o corpo físico na sua fase de formação. Essa teoria foi muito inspirada nas observações que foram trazidas por André Luiz, principalmente através da mediunidade de Chico Xavier, em especial no livro Missionários da Luz, que é onde ele apresenta essa ideia muito bem detalhada naquele caso do Segismundo, da reencarnação de Segismundo. Mas mesmo essa teoria não está livre de alguns questionamentos, como, por exemplo, a questão da existência ou não de órgãos no perispírito. Realmente é complicado a gente pensar, por exemplo, em sistema digestivo no perispírito, ou em sistema reprodutor, né? Ou mesmo em um sistema complexo, por exemplo, como o sistema circulatório do corpo humano, uma vez que o espírito não deve ter circulação de sangue, e mais ainda se a gente pensar num sistema excretor. Então, são questões que a gente não pode desconsiderar quando a gente está estudando por um assunto tão delicado quanto é o perispírito. E é claro, Kardec não abordou isso no seu tempo. A análise que Kardec faz nesse subitem é muito interessante e precisa ser muito bem estudada se você realmente deseja compreender a ideia espírita, porque o texto kardeciano ele é ponto de partida para a compreensão desse assunto. Aliás, como de qualquer outro assunto, né? O ideal é sempre a gente começar por Kardec, se a gente deseja compreender o que o Espiritismo entende a respeito de um determinado assunto. É muito bom que a gente comece, portanto, por ver o que Kardec apresentou como ideia fundante, aí depois sim a gente vai pegando os outros desdobramentos que podem nos ajudar a ampliar esse entendimento. Isso evita, inclusive, que a gente caia em muitas crenças sem fundamento, que infelizmente existem no meio espírita. Aquela racionalidade que Kardec propôs, ela é muito interessante se a gente realmente deseja cultivar um espiritismo mais racional, aquela fé raciocinada que Kardec propôs.
Ao longo do texto, Kardec apresenta algumas reflexões muito interessantes que ajudam a compreender esse assunto que nós estamos estudando, como, por exemplo, esta que consta no item 11. O fluido etéreo está para as necessidades do espírito, como a atmosfera está para as necessidades dos encarnados. Por fluido etéreo aqui ele está se referindo ao que ele considera como sendo os fluidos espirituais, que seria algo assim como uma espécie de matéria do mundo espiritual. No item 13, Kardec já vai analisar a ação dos espíritos sobre os fluidos, as criações fluídicas, a fotografia pelo pensamento. É aqui que ele apresenta assim, uma teoria muito interessante que, embora ainda não tenha como ser testada pela nossa ciência, é muito importante para a compreensão de inúmeras outras implicações na área do entendimento espírita. No nosso grupo mesmo, nós fizemos uma discussão bem detalhada de todo o item 14. Nós lemos ele inteirinho e fomos discutindo, porque Kardec apresenta uma teoria muito importante a respeito de como o espírito provavelmente molda a matéria pela sua vontade, pelo seu pensamento, mesmo pelas suas intenções, às vezes inconscientes. É com base nessa teoria que Kardec explica o fato de os espíritos, por exemplo, aparecerem aos seres humanos com as características que eles apresentavam quando encarnados. É também com base nessa teoria que ele explica o fato de os espíritos perceberem os pensamentos uns dos outros, pois, segundo ele entende, esses pensamentos como que se materializam, ganham vida e expressão na dimensão dos espíritos. O Esmar, que é um colega nosso do grupo e excelente leitor da obra de André Luiz, ele chamou a atenção para o quanto os textos de André Luiz se ancoram nessa teoria apresentada por Kardec. O Chico, que todos nós sabemos, ele era um profundo estudioso da obra de Kardec e dos continuadores de Kardec também. Isso, com certeza, possibilitou que André Luiz apresentasse o desenvolvimento dessas ideias de Kardec de uma maneira bem mais interessante, completa, detalhando vários aspectos que não estão presentes na obra kardeciana. Claro que nenhum de nós aqui vai propor tomar os textos de André Luiz como uma verdade final a respeito desses assuntos. Pelo menos não é isso que Kardec faria, não é assim que Kardec procederia. Mas não podemos deixar de reconhecer que eles se constituem em informações interessantíssimas para a gente compor uma base de pesquisa para novos desdobramentos nessa direção, na direção desses assuntos. Juntando as informações que André Luiz traz com outras de outros médiuns, de outros espíritos e até de outras tradições espirituais, a gente tem como formar uma ideia bem mais consistente, que seria o que Kardec estabeleceu como sendo o critério da universalidade das informações obtidas por via mediúnica. Aí na nossa discussão surgiu também novamente aquela questão do efeito Kirlian, que a gente já comentou que se esperava que fosse a prova do perispírito, e nós já descobrimos que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nos anos 60, 70 do século passado, se pensava assim, e até eu mesmo, eu estava comentando com o grupo, eu mesmo fui um dos experimentadores dessa área. A gente chegou com a ajuda do Gesiel, nosso colega que hoje é o diretor-geral da Casa de Eurípides, a gente chegou a fabricar uma pequena máquina Kirlian na casa dele, para a gente fazer testes com isso. Então isso empolgou todos os espíritas daquela época, Herculano Pires junto. Se você quiser conferir, tem um vídeo nosso a respeito desse assunto, está na nossa playlist da Gênese, é o vídeo número 11, que estuda o capítulo 10. No tópico 14, Kardec desenvolve aquele estudo inicial que ele apresentou no Livro dos Médiuns, intitulado Laboratório do Mundo Invisível. E agora, desenvolvendo esse assunto, ele vai dizer que é devido à ação do pensamento que um ex-militar, por exemplo, no mundo espiritual, se apresenta de uniforme, com armas, né? Que um indígena, por exemplo, se apresentaria com suas penas, seus cocares. Ele vai dizer assim, olha, para o espírito, que também é fluídico, esses objetos fluídicos são tão reais como eram antes no estado material para o homem vivo. Mas em virtude de serem criações do pensamento, a existência deles é tão fugaz quanto o próprio pensamento que os gerou. E aí ele vai desenvolver, por exemplo, uma pessoa que pensa em matar alguém, por exemplo, tá? A pessoa irradia esse pensamento como uma espécie de imagem que é percebida pelos espíritos ao seu redor. É assim que eles se percebem uns aos outros. André Luiz traduz essa mesma ideia com o nome de formas-pensamento.
Kardec explica que o que os espíritos veem é a preocupação habitual do indivíduo, seus desejos, seus projetos, seus desígnios bons ou maus. Nesse sentido, o filme Amor Além da Vida, ele é muito interessante. Ele nos apresenta uma representação de como que isso deve, provavelmente, ocorrer entre os espíritos. Cada cena, tem muitas cenas lindas no filme, muitas delas são uma projeção da mente dos personagens que pode traduzir esse pensamento como a forma de um paraíso de cores, como a gente vê lá, um paraíso de cores e de tintas, ou então no inferno de tormentos, como outras cenas mostram. Tudo isso de acordo com o estado mental dos espíritos que estão envolvidos naquela cena. No item 16, Kardec vai analisar as qualidades dos fluidos, ou seja, o que ele vai considerar como sendo fluidos bons, como sendo fluidos maus. Esses fluidos apresentariam as propriedades dos sentimentos dos espíritos que os emitem, né, como Kardec consegue articular. E aí, nesse ponto, a Rejane lembrou que a gente tem que tomar muito cuidado com a simplificação que está embutida nessa dicotomia de bons e maus, sobretudo quando isso é aplicado a seres humanos ou a espíritos mesmo. Isso era uma linguagem que era corrente na época de Kardec, mas hoje é bom a gente ter muito cuidado com esse tipo de simplificação. A gente não tem como dividir as pessoas identificando quem são os bons e quem são os maus, até porque a personalidade humana a gente já sabe hoje que ela é muito mais complexa que uma classificação tão simples quanto essa. E nesse trecho que eu vou ler para você agora, eu acho até que é mais interessante, a gente pode até brincar de atualizar as palavras. Parece que a palavra mais adequada no item 17 não seria bem a palavra fluidos, mas mesmo assim, vamos pegar a ideia que ele expressa, tá? Talvez até seja o caso de a gente usar aqui uma palavra que André Luiz Emmanuel apresenta e que seria mais apropriada hoje. Kardec diz assim, olha, que o quadro dos fluidos, e aí o André Luiz fala de radiações mentais, seria, pois, o de todas as paixões, das virtudes e dos vícios da humanidade e das propriedades da matéria correspondentes aos efeitos que eles produzem. É assim que Kardec vai, portanto, compreender o ambiente espiritual de uma reunião, pela irradiação mental dos participantes. Ele diz, uma assembleia é um foco de irradiação de pensamentos diversos. É como uma orquestra, um coro de pensamentos, onde cada um emite uma nota. E aí ele vai discorrer que os pensamentos harmônicos ou discordantes criariam uma espécie de clima mental no ambiente. Veja que não é questão de pensar diferente, tá, gente? É questão de não alimentar discórdias. Pensar diferente faz parte. Não existe crescimento onde todas as pessoas pensam da mesma maneira. Não faz sentido, por exemplo, uma orquestra só de violinos, tocando a mesma estrutura melódica, seria chato demais da conta. Assim como na música, a diferença entre os instrumentos que cria harmonia e um grupo de pessoas também são as diferentes formas de entendimento que mobilizam as pessoas na direção de novas formas de pensar. Então o problema está na discórdia. Está na falta de respeito ao modo de pensar do outro, na pretensão de me colocar acima dos demais como se eu fosse dono da verdade. É aí que está o problema. E não no fato de haver diferença no modo de pensar. Kardec comenta que se o conjunto é harmonioso, a impressão é agradável. Se for discordante, a impressão será penosa. Ora, para isso não é necessário que o pensamento se exteriorize por palavras, diz ele. Quer ela se externe, quer não, a irradiação existe sempre. E a partir do item 22, Kardec vai buscar, com base nessa teoria dos fluidos que ele apresentou, uma explicação, é o título que ele dá, olha, explicação de alguns fenômenos sobrenaturais. E quais são esses fenômenos sobrenaturais? Está aqui no subtítulo. A vista espiritual ou psíquica, a dupla vista, o sonambulismo e os sonhos. E aí ele vai abordar o que era chamado na época, por exemplo, de dupla vista ou de vista sonambúlica, e que fica melhor termos que ele mesmo usa, a gente abordar como vista espiritual ou vista psíquica, que são termos mais próximos do que a gente usa atualmente. Aí no item 27, ele vai fazer um comentário que deveria pautar o nosso modo de lidar com as informações que a gente recebe por via mediúnica. Ele diz assim, olha, está lá escrito, o remédio para a excessiva credulidade é o estudo das leis que regem o mundo espiritual. Então Kardec vai procurar explicar, a partir do item 29, a catalepsia,
as ressurreições. No item 31 ele vai discutir os fenômenos de cura. E no item 35, as aparições, as transfigurações. No item 40, as manifestações físicas e a própria mediunidade. E encerrar no item 45 com as obsessões e as possessões. É um capítulo para se ler inteiro, devagar, porque desse capítulo dava para escrever não um, mas vários livros, tal a riqueza de conteúdos que esse capítulo apresenta. E não vai ser num vídeo tão curto como esse que a gente vai discutir um conteúdo tão extenso, explorando da maneira adequada. Então, portanto, ressalvada a questão da linguagem, que é típica do século XIX, eu sugiro que você leia o capítulo inteiro. É um dos capítulos em que Kardec demonstra toda a sua capacidade de elaboração teórica, estabelecendo as bases para o estudo que ele pretende apresentar, portanto, no próximo capítulo, quando ele vai estudar os milagres do Evangelho. E aí, gente, para o capítulo 15, você prepara o seu coração, porque é o capítulo que mais suscitou controvérsias desde a época de Kardec e suscita ainda hoje no meio espírita. São controvérsias que não estão resolvidas, mas nós vamos deixar a discussão para o próximo vídeo, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, comente, curta, compartilhe. Se não gostou, pode comentar discordando também, tá? Mas espalhe para os seus amigos na sua casa espírita. E no próximo vídeo tem mais, tá bom? No mais, um abração para você, muita paz, fica com Deus e até o próximo vídeo.